Olá, bem-vindos a mais uma edição de... Ah, tá, desculpa. Tô tão acostumado, pega aí. Hoje estamos aqui para entrevistar o grande empresário Alexis Fontaine, que ficou famoso na internet após publicar um vídeo dele reclamando e falando sobre as dificuldades que ele enfrentou para empreender no país. Não só ele, como temos muitos pequenos microempresários. Seja bem-vindo, Alexis. É nossa primeira entrevista aqui e vamos bolar aqui como é que a gente vai começar essa conversa. Queria que você falasse da onde veio essa ideia de sair da zona de conforto e colocar sua cara a tapa em um vídeo e alcançar tanta gente. Quantos views teve seu vídeo? Da onde veio essa ideia? Você pode começar falando rapidinho? Ô Rafa, eu já vou começar a corrigir uma frase tua. Zona de conforto, empresário no Brasil não tá. Ah, sim, concordo. Zona de conforto é a ideia de que alguém está tranquilão e está sendo mexido no conforto dele. Empresário no Brasil está completamente desconfortável. Ele morre de medo das regulamentações, das normas, ele não sabe se está cumprindo as coisas, quer trabalhar corretamente, mas sempre tem surpresa. E tem tantas leis, tanta regulamentação, tanto fiscal, tanta gente querendo, parece que, machucar, prejudicar o empreendedor, que ele fica acuado. Ele tem medo de se expressar, porque amanhã pode encher uma fila de fiscais na porta da empresa dele, querer fechar a empresa dele. E fecha. Então o que aconteceu? Aconteceu um evento aí comigo, eu fiquei assim já cansado de ficar engolindo sapo, resolvi botar a boca no trombone e, por incrível que pareça, veio uma massa de gente. Quantos milhões de views deu o seu vídeo? Deu, sei lá, 7. Quase 7 milhões de views, impressionante. E você toca num assunto que poucas pessoas têm coragem de falar, ou não sei por que não falam, que é um tema complexo, e mesmo assim teve um alcance gigantesco apenas na internet. Você foi convidado a algum programa de televisão? Não. Teve outras entrevistas depois, mas naquele momento não. Aquela foi um desabafo autêntico, é um vídeo sem edição nenhuma, foi de uma vez só, mostrando assim a canseira que a gente leva. Agora, mais incrível foram todos os comentários que eu ia lendo, né? Que as pessoas iam, porque teve mais de 240 mil compartilhamentos, só para você ter ideia do nível do negócio, é absurdo. Então as pessoas iam escrevendo, e quando você ia lendo aqueles textos, você percebia, não estava falando de grandes empresários, não estava falando de pequenos empresários, é um comerciante, é um vendedor de rede, é uma cabeleireira, é uma manicure, é um serralheiro, é um cara que tem uma van, um cara que tem um pequeno caminhão. Eles se identificaram, porque aquilo é um mal no Estado, né? Excesso de Estado no Brasil é um mal comum a todos que querem trabalhar e empreender. A gente quer trabalhar e o Estado proíbe você de trabalhar, fica só atrapalhando quem está afim de E quando você fala sobre empresários, assim, bem na mente das pessoas, um cara rico, com um castelo, com 5 empregadas, eu acho que, não sei se toda a população sabe, a maioria dos empregos gerados hoje dentro do Brasil é de micro e pequenos empresários, e são eles que sofrem. Esses grandes empresários que você está falando, né, aquela caricatura do cara na lancha, né, cheio de mulher bonita, com charutão, isso aí é aquela pessoa que está mamando no Estado, aquelas pessoas que estão pinando no Estado. O verdadeiro empreendedor, o herói brasileiro, é o cara que está na livre concorrência, está no livre mercado. E esses caras aí normalmente têm reserva de mercado para eles, sabe? É banqueiro que tem reserva de mercado, é dono do aço que tem reserva de mercado, é amigos que estão próximos do poder e aí tem reservas para eles. Quem está na chuva aí o dia todo, que tem que abrir um posto de gasolina, que tem que abrir uma serralheria, um comércio de bairro, esse está concorrendo com todo mundo. Esse cara não consegue tirar 8, 9% de lucro de jeito nenhum no negócio dele. Eu acho que também quando você facilita para o pequeno e microempresário abrir o seu negócio, nós criamos renda, geramos empregos, né? E pouco se fala sobre isso. Saiu uma pesquisa na Fundação Perseu Abramo, aí, que ficou muito conhecida, fizeram uma pesquisa na periferia e descobriram que o brasileiro ele quer empreender, ele não quer um Estado paternalista dando o peixe para ele quer pescar. Né? Exatamente. E essa é a minha principal bandeira. Chama-se inclusão social sustentável. Não é... Se você tocasse bem nesse assunto, repete aqui para o pessoal. Então é inclusão social sustentável. Ou seja, as pessoas estarem incluídas na economia, elas estarem com seus empregos ou gerando os seus negócios, podendo empreender. Isso é baseado em duas coisas, Rafa. A primeira coisa é a educação.
educação fundamental, ou seja, de qualidade, e ou educação profissionalizante, e do outro lado ter ambiente de pescaria. Não adianta só saber pescar, se a hora que você for pescar é tudo regulamentado, o tamanho da minhoca, o tipo de anzol, onde que você pode, a cota que você pode pescar e tudo mais. E é isso que o Estado faz, atrapalha o empreendedor. E quando ele faz isso, ele joga uma massa de pessoas fora da sociedade, os excluídos. É o tal da famosa exclusão social. Veja, a inclusão social sempre foi um tema, sempre foi um discurso da esquerda. Mas qual que é a inclusão deles? É tirar de quem produz, gerar uma massa enorme que é do Estado agora, e devolver porcaria para sobre tirar de quem produz. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem o tamanho da carga tributária que elas são obrigadas a pagar. Você vê que as pessoas trabalham quantos dias por ano para pagar somente impostos? No ano passado foram 153 dias. E elas acham que não, que quem paga, muitas pessoas, não todas, elas acham que quem paga é quem paga imposto de renda. Não é só imposto de renda. Hoje nós temos uma carga tributária altíssima sobre tudo, sobre todos os produtos, né? E quem que paga tudo isso é o empresário, um pequeno empresário também e o trabalhador. Pequeno empresário. Só que o imposto no Brasil ele é baseado no consumo. Então quem consome paga muito imposto. Ele não está baseado tanto na renda e muito menos na propriedade. Então, a carga tributária para as pessoas de baixa renda é muito maior. Muito maior, justamente porque as pessoas de baixa renda, elas acabam consumindo porque precisam consumir, elas não ficam comprando automóvel, arroz, feijão, remédio. No Brasil tem carga tributária em remédio altíssima, é um fim do mundo isso aí. Mas é porque é a forma que o Estado consegue arrecadar. Em países mais desenvolvidos, a carga tributária é na renda e na propriedade. Ou seja, se o cara recebeu, ele ganhou, ele paga imposto. Se ele não recebeu, ele não paga imposto. Mas no Brasil é o seguinte, você comprou um pacote de feijão, você está pagando imposto. E você só para de pagar imposto quando você morre. Aliás, nem quando morre, né? Porque os herdeiros vão pagar o teu. Além dos herdeiros pagar, você paga imposto sobre o caixão. Você paga imposto sobre tudo aqui nesse país. E esse imposto ele é muito mal utilizado. A gente vê que nós temos um Estado hoje gigantesco que promete, né, que vai prometer que vai dar alguma coisa, mas na verdade ele sufoca o trabalhador, sufoca o pequeno empresário. Os únicos que se dão bem nisso, acho que são os nossos políticos e os grandes amigos do governo, né? Então, aí de novo é aquele negócio. Quando você tem uma massa enorme de gente excluída, que o próprio Estado excluiu, porque criou regras tão complicadas e um sistema tributário tão complexo que ninguém entende, e quando você não entende, você não consegue montar negócio. Você vai tentar fazer uma coisa, já está fora, já leva a multa, levou a multa, você já fecha o teu negócio, tá certo? O que você vai fazer com essa massa? Aí o governo fala, ou seja, quebrou as pernas da pessoa, aí ele vai tirar daqueles que produzem, e aí os que produzem pagam muito mais imposto porque tem menos gente contribuindo, e ele acaba devolvendo migalhas para essas pessoas exclusas com aqueles programas sociais, que eles chamam de social, mas na verdade é quebrar a perna e falar, olha, sem o Estado paizão, né, mamãezona aqui, vocês não iam poder sobreviver. Bom, que tirasse esse Estado, deixasse as pessoas poderem se sustentar, ou seja, a inclusão social sustentável, com emprego, com ambiente de empreendedorismo, porque quem produz ia ter que ter muito menos dinheiro retido por esses impostos altos, porque a massa toda da população ia estar trabalhando, gerando riqueza e pagando menos de imposto, mas a somatória ia ser muito maior. Agora uma pergunta que eu quero te fazer, você falando sobre esse tema, que para muitas pessoas ele é um tema complexo, é muito difícil da pessoa entender, não à toa que a gente tem um país hoje que muita gente ainda acredita no socialismo, né? Como que você acha que nós podemos chegar à grande massa da população para ela entender o que está acontecendo? A grande maioria das pessoas elas nem sabem que são escravas do governo. Para elas estão... Tem gente ganhando Bolsa Família que acha que está tendo algum benefício, mas na verdade todos são escravos desse sistema. Como que você acha que nós conseguimos fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo? As pessoas querem emprego. As pessoas querem ganhar o próprio dinheiro delas. As pessoas querem ter autoestima. Elas não têm que ter vergonha da mão que dá a esmola delas, que é o Bolsa Família. Ou seja, quando você ganha o teu, você não tem que responder para ninguém, você não deve favor para ninguém. É dessa forma que a gente tem que chegar. Nós temos que criar ambientes geradores de emprego. E isso passa por deixar as pessoas empreenderem, que quem empreende contrata outras pessoas e facilitar ou melhorar o ambiente para as grandes empresas, para que elas possam empregar muito mais, que elas possam desenvolver muito mais. É tudo ao contrário que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, você monta uma empresa, você já é considerado um explorador, uma pessoa ruim, uma pessoa que está prejudicando o país. É
justamente ao contrário. Nós temos que inverter esses valores. Eu vou te falar que eu também sempre, quando eu era adolescente, eu acho que é até comum você ter um viés mais de esquerda. Eu comecei a empreender, eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei aqui no aeroporto da cidade de Guarulhos durante muito tempo, e eu comecei a empreender a partir de 2012. E só foi quando eu empreendi que eu entendi o quanto que é difícil empreender no país. Quando começou a dificuldade de abrir empresa, o tanto de impostos, só que não são todos que podem abrir uma empresa no país, infelizmente. Mas quem quer abrir essa empresa tem uma dificuldade tremenda de manter ela aberta, honrar os compromissos. Então, por isso que eu tenho essa preocupação de levar para as pessoas, traduzir para elas uma forma delas entenderem de quanto que o Estado sufoca, não só o trabalhador, como o empresário. Eu vejo você um cara que é bom nisso, né? Não à toa seu vídeo alcançou milhões de pessoas e eu espero que você continue com esse trabalho aí. Eu queria que você falasse mais sobre os seus projetos, sobre o que você pretende fazer daqui para frente. Olha, o nosso projeto é o seguinte, né? Eu estou com esse tema muito forte de inclusão social sustentável, voltando com a educação e desregulamentação, deixar as pessoas poderem empreender adequadamente, para elas poderem desenvolver na sua plenitude, né? Eu estou hoje como um pré-candidato do Partido Novo para deputado federal, porque a gente entende que para poder mudar isso não adianta ficar só na internet reclamando, batendo papo, a gente tem que começar a ocupar posições onde a gente vai levar o conhecimento e mostrar. Porque para mim, aquela classe política que hoje está em Brasília, ela não tem nem noção do que é a realidade, a necessidade da população brasileira. Eles estão assim, tão num castelo de fantasias, num negócio assim, tão cheio de privilégios, são babalesco. Eles não têm noção do que a população precisa, eles não têm noção do que o empresário precisa, eles não têm noção o quanto eles estão destruindo de possibilidades para as pessoas empreender. Eu vou dar um exemplo simples, mas você sabe que não existe mais uma pessoa que queira ser pedreiro independente? O pedreiro independente, ele é um cara que está infringindo a lei, porque ele precisa ter tanta regulamentação, tanto curso, tanto EPI, tanta norma não sei das quantas, que se ele tentar bater um tijolo, ele vai ser preso ou vai levar multa do Ministério do Trabalho. Ou seja, nós matamos a possibilidade, não existe mais essa possibilidade. Você falou agora sobre a classe política, que eles não entendem, eles não precisam representar. A gente estava até conversando um pouco antes aqui da entrevista, falando a respeito do fundo partidário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, e quanto isso atrapalha do político ele não precisar representar a população porque ele já é financiado com dinheiro público. Pois é, isso é um horror mesmo. Agora, um partido que é sustentado pelos impostos que são pagos e não pelas pessoas que acreditam nos seus Só ideais... interrompendo, para falar o valor, são 888 milhões de reais por ano, independente se vai ter eleição ou não, e ainda criaram agora, esse ano, mais um fundo de 1,7 bilhão de reais, foi criado pelo Vicente Cândido, do PT. Então, esses caras eles não precisam convencer você a votar nele. Eles vão fazer santinho, vão comprar apoio político. Isso é um verdadeiro absurdo aqui dentro desse país. Pode continuar, desculpa interromper. Não, mas de qualquer jeito a questão é o seguinte, né? Eu acho o seguinte, um partido tem razão de existir se ele tiver filiado, se ele tem pessoas que acreditam naquela ideia. Se as pessoas não acreditam naquela ideia, o partido tem que ser extinto. O partido, agora, recentemente, está todo envolvido em corrupção, continua recebendo mais ou menos 10 milhões de reais por mês desse fundo, independentemente das lambanças que fez. Despencou o número de filiados, mas ele conseguia continuar ganhando muito dinheiro. Tem sentido isso? Quer dizer, tem sentido, como em qualquer negócio, né, no Brasil, você não gosta de uma marca, de um produto ou de um serviço, o que você faz? Você procura outro. Você não vai lá pagar mais por aquilo, não é isso? E aquilo vai para a falência. O partido político pode fazer o que for, porque ele não deixa de receber e não vai para a falência. É o fundo do mundo, é uma distorção. Lógico, legislaram por conta própria. Os caras fizeram aquilo para eles mesmos, para se sustentarem. Mas nós temos que fazer uma reforma urgente e na minha opinião, o seguinte: partido não tem que receber absolutamente nada do governo. Ou ele representa ideias que tem pessoas que apoiam, ou ele que fecha porque ele não tem razão de existir. Eu acho que uma empresa para funcionar, um restaurante, ela precisa de clientes. E os partidos hoje em dia, eles não têm que captar clientes, porque eles são financiados com dinheiro nosso, o dinheiro do pagador de impostos, né? Você financia hoje o PT, você financia o PSDB, você financia o PSOL. Isso é um verdadeiro absurdo. Então esses partidos, eles não têm que convencer ninguém que o propósito dele, os ideais, as ideias são boas. Eles são financiados compulsoriamente. É um verdadeiro absurdo. E outra, quando a gente vê as campanhas, né, de marketing desses partidos,
Meu Deus do céu, parece que assim, eles vivem em outro planeta, em outro Brasil. É todo mundo sorrindo, é todo mundo pulando de alegria. Aí quando vão falar mal do outro partido, só mostra miséria, como se fosse a causa da miséria daquele partido. Então fica com essa coisa. Mas os marqueteiros pegam as pessoas mais horrorosas, as pessoas mais corruptas do Brasil e transformam ela num príncipe encantado em cima de um cavalo branco correndo no meio de uma praia. Eu acho que não tem cabimento. Isso também tinha que acabar. Cortando dinheiro, as pessoas têm que mostrar a cara do jeito que elas são, na realidade que elas são. E sem fundos, sem grandes produções. Acabar... fundo preto, que nem esse aqui, seria fundo preto. Tem que ter ideia, você tem que ter conteúdo. Você não tem que ficar com esses marqueteiros criando uma figura que não existe, artificial, que aí se mostra na campanha aquela coisa mais linda do mundo e depois não é mais nada. Natal, propaganda eleitoral gratuita. Pois é, gratuita para quem está recebendo, porque quem está produzindo está pagando. E tocando nesse assunto de eleições, hoje o que eu percebo nas redes sociais, assim, muita gente me envia sempre as mesmas perguntas. Ah, vocês pedem renovação, renova tudo. A gente grava o fake news aqui com a Naomi, com a Rafaela Gaeta, e muita gente pergunta, você confia nessas urnas? Eu, naquela eletrônica? De jeito nenhum, não confio em nada. Se uma empresa na Alemanha... Você é a favor do voto impresso? Eu sou a favor do impresso. A Volkswagen conseguiu enganar o mundo inteiro com um programa que falsificava lá os resultados de emissão de CO2 lá, e só foi pega por um acaso que os americanos ficaram desconfiados. Você acha que a urna eletrônica fabricada na Venezuela é confiável? Pelo amor de Deus. Eu confio. Você acha que os caras vão querer fraudar a eleição? Depois é só recontar os votos. Não, eu não confio em nada. É só recontar os votos. Que demore uma semana para poder confiar, mas tem que Uma hora absurda é que você não pode recontar os votos. Pois é. Isso aí já mostra que o sistema tem alguma coisa errada aí. Eu acho que pode ter o eletrônico para sair rápido e aquele outro para poder checar. Tem que ter um double check. Se não tiver aquilo, é problema, na minha opinião. Você acabou de me falar aqui que vai ser candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Um tema hoje bastante batido é sobre o armamento civil. Você é a favor do armamento civil? Eu sou a favor com que as pessoas possam ter a opção de comprar armas se elas acham que devem. Desde que elas façam um curso, eu acho que não pode banalizar, né? Não vou comprar arma em supermercado. Faz um curso, passa por ele, é aprovado, não tem antecedentes criminais, ou seja, tem que ser uma pessoa que não pode ter tido já ter um passado... Que nem comprar pão na padaria. Não vai ser não, na minha opinião não é isso. Mas elas podem sim comprar armas para poder defender as suas propriedades, então todo o pessoal que mora no campo, os fazendeiros e tal, tem que ter arma sim para defender as suas propriedades, também na cidade, se for necessário defender as suas propriedades. Tá, mas só para não perdermos a linha de raciocínio, você é pré-candidato pelo Partido Novo. Por que o Partido Novo? Então, Partido Novo, porque eu descobri o Partido Novo na internet, no Facebook, fui ver todos os valores dele, fui ver o estatuto e vi que é um partido completamente diferente dos outros partidos. É um partido que tem conteúdo, é um partido que está muito voltado em ideias e não pessoas, é um partido que acredita no livre mercado, que acredita em devolver para o cidadão, né, a sua autonomia, a sua força. Então eu comecei a me identificar com aquilo lá. Fui ver quem estava atrás desse partido, quem são as pessoas. Não tinha nenhum político de carreira, não é aquele cara que saiu de um partido para criar outro. É uma turma de pessoas que produzem, né, cidadãos comuns que produzem, trabalham e que estão cansados de ver tanto imposto sendo drenado para iniciativa pública e não voltar nada no retorno para o cidadão. Então, são pessoas que falam assim, agora é nossa vez de montar um time e entrar em campo e poder fazer isso. Então, eu me identifiquei, muita gente está se identificando, é um partido que está crescendo forte, agora é um partido que tem essas características, né? Ele é sustentado pelo filiado. Nós pagamos lá todo mês um valor, ele não quer saber do fundo partidário, ele não quer saber de fundo de campanha, ou seja, é um partido que ou ele transmite ideias e as pessoas apoiam e ele existe por essa razão, ou ele vai fechar as portas. Sim, uma das Mas você também está lá, né, cara? Você fala de mim, mas você também está lá. Também estou. E uma das coisas que sempre me perguntam, mas você confia no Novo? Você acha que não vai ter corrupção? É uma forma que eu vejo a ferramenta do partido, é que se caso isso aconteça, deixamos de pagar. Se deixarmos de pagar, o partido deixa de existir, porque ele não utiliza o fundo partidário. Rafa, também assim, eu acho o seguinte, né, todo partido é construído de pessoas. Pessoas podem ser, né, falíveis, podem cometer erros e deslizes. Nesse sentido, o Partido Novo vai ter que ser muito rigoroso
em expulsar alguém do partido. Não é que nesses outros partidos que o cara faz o que for, sai com mala de dinheiro e todo mundo fica dentro do partido. O Partido Novo, se a comissão de sindicância não for rigorosa e expulsar o cara, ele está destruindo o próprio partido. Por isso que nós temos um processo seletivo no Partido Novo, eu já passei, você está no processo, e é isso, eles vão ver a pessoa para poder ter certeza que estão colocando como candidato pessoas que não vão envergonhar o partido, que não vão queimar o filme do partido, que não vão quebrar os valores do partido. Eles têm muito cuidado e o processo é sério, você sabe disso. Eu sei disso. Eu participei 2 vezes, inclusive, e na primeira não passei. Mas continuei filiado, continuei confiando, porque é um projeto de Brasil e eu não penso apenas em Rafael Zucco, eu penso no Novo e penso no Brasil. E acredito que você também tem os mesmos valores. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na primeira entrevista do... A gente não sabe o nome ainda do programa, inventa um nome aí, Zucco News. Rafa Zucco. Muito obrigado, Alexis, sucesso aí. Muito obrigado.